E aí, moçada, sou o Heráclito e finalmente vamos começar a parte final da nossa série sobre tipos psicológicos, ok? Finalmente vamos falar sobre a função inferior. Eu vou fazer um vídeo para cada função inferior a partir do trabalho da Marie-Louise von Franz, nesse livro, Psicoterapia. Eu sugiro fortemente a leitura, é um livro absolutamente fenomenal. Eu vou seguir não tão para e passo, né? Porque ela começa com uma descrição geral dos tipos, que não é necessário, porque a gente fez isso, né? Mas ainda assim eu fiz um pequeno roteiro para não me perder. É uma temática bem difícil, essa que eu vou abordar aqui com vocês. E vamos começar fazendo uma descrição geral do comportamento genérico da função inferior, ok? A Marie-Louise von Franz, e é preciso ter muito cuidado com essas afirmações, que eu vou falar de maneira rápida e talvez vocês possam entender mal. Ela fala que o comportamento da função inferior está maravilhosamente espelhado em mitos e contos de fadas, em que existe um padrão muito bem definido, em que você vai ter determinadas histórias, em que você tem um velho rei e 3 filhos, em que esse 4, né, 2 filhos são inteligentes, bonitos, sabem fazer as coisas, e tem o terceiro filho, que ele é ou mais novo, ou mais tolo, ou é desajeitado, né? E ela vai dizer que ele vai ser uma representação, que as qualidades dessa quarta pessoa na estrutura, né? Mais jovem, mais tolo, um pouco desajeitado, um completo idiota, do comportamento genérico da função inferior e da importância da função inferior, né? Muitas vezes a história arquetípica do bobo, né, ou do tolo, que representa a integridade da personalidade, a totalidade da personalidade, de uma maneira mais natural, ela ocorre fora dessa estrutura, como um jovem camponês que vai se tornar rei, ou um soldado que desertou, etc. Né? E aí, quando isso acontece, desde o início nós sabemos que estamos lidando com o herói. E ele é uma figura religiosa arquetípica, que abraça muito mais do que apenas a função inferior. E ele implica, em geral, uma parte da personalidade humana ou da própria humanidade que ficou para trás. Logo, como ela ficou para trás, ela ainda possui a totalidade original da natureza, ou seja, ela encerra um significado fundamentalmente religioso. Percebam isso com muita clareza, pois não se trata de uma mera colagem conceitual. Essa imagem ela é multifacetada, ok? Mas, através dela, nós conseguimos ver mais ou menos de uma maneira genérica, ou seja, como estruturalmente se apresenta o comportamento, né, da função inferior. Né? No caso dessa representação quaternária, né, que se trata de uma estrutura genérica, ela não é nem individual nem específica. Ela representa a parte desprezada da personalidade, a parte ridícula e inadaptada. Mas essa parte ridícula e inadaptada, ela cria a conexão com a totalidade inconsciente da pessoa. Né? E aí o que acontece? Muitas vezes, quando a gente está tratando da função inferior e está tratando dessa relação com o inconsciente, isso é entendido como algo interno subjetivo. E isso pode causar muitos problemas. Né? Por quê? A função inferior certamente se constitui uma ponte para o inconsciente, mas o inconsciente é encontrado em locais diferentes no introvertido e no extrovertido. É muito provável que no extrovertido o inconsciente seja encontrado por meio de uma projeção nos objetos, porque são os objetos que o introvertido teme, e é ali que ele deve procurar o próprio inconsciente. No caso do extrovertido, ele vai realmente se voltar para dentro. Então, o problema da função inferior não é simplesmente um problema de dentro e fora. O inconsciente ele nem sempre está dentro. Todo inconsciente ativado é projetado. Então, especialmente nos introvertidos, o inconsciente, em virtude do caráter projetivo, vai ser encontrado lá no que ele teme, nos objetos. Né? Então, o que é importante perceber? A função inferior, ela está sempre voltada para o inconsciente, para o mundo simbólico, mas não necessariamente para dentro. Ela pode estar voltada para o inconsciente e o mundo simbólico, mas apontar para os objetos. Né?
E aí você tem uma série de problemas. Por exemplo, o que a Von Franz chama de pseudo-problema. Então eu sou um sujeito introvertido. Aí eu estou apaixonado por um fulano. Aí eu sou um analista junguiano. São os piores. E aí eu penso assim, não, isso aí é a projeção da minha ânima. E aí eu tenho que lidar, na verdade, com a minha ânima. E aí eu crio um pseudo-problema. O meu problema não é com a minha ânima. O meu problema é com a fulana que eu estou apaixonado. Que eu tenho que ligar para ela, que eu tenho que fazer alguma coisa com ela. Mas quando eu introverto dessa forma, eu estou me privando de lidar com o problema real que eu tenho e criando um pseudo-problema, né? Isso aí faz com que, no fundo, eu não lide com o meu inconsciente. Porque eu estou só retornando à minha atitude habitual. E eu lido com o meu inconsciente justamente quando eu estou fora da minha atitude habitual, né? Foi o que aconteceu com o Paulo, né, que mandou uma carta para Von Franz, dizendo que estava apaixonado, mas sabia que se tratava de uma projeção de ânima, não sei o que, não sei o que. Veja que ainda por cima há um domínio, uma tentativa de capturar a função inferior, no caso um sentimento, a função sentimento, pela função superior, pensamento, né? E aí a gente também tem outro problema. Além desse domínio que a função superior pode exercer sobre a função inferior, em algumas pessoas, especialmente as que não passaram por uma análise, a função inferior invade a superior e a falsifica. Quando isso acontece, a função superior se torna pobre, ela deixa de ser fértil, deixa de ser sintética, deixa de ser criativa. Por quê? Porque a contrafunção inconsciente transgride a função principal e a falsifica. A Von Franz dá um exemplo interessante. Dá vários exemplos, na verdade. Eu vou dar os exemplos mais sucintos, né? Um tipo sensação, em geral, é um tipo realista. E ele não tem muitos problemas para lidar com dinheiro, né? A não ser que a função inferior haja, que no caso vai ser o quê? Intuição. E aí ele vai começar a apresentar problemas com dinheiro. Ela fala de um cara que ela conheceu na Suíça, acho que era um paciente, que como todo suíço, ele era moderadamente avarento. O suíço tem um negócio com dinheiro e com avareza. Só que quando começaram a acontecer as primeiras manifestações da função inferior, que era a intuição, ele passou a ter pressentimentos, mas esses pressentimentos eram todos de caráter negativo. Ele achava que o futuro dele ia ser negro, que ele ia ficar doente, que ia ter um monte de problemas. E para se prevenir contra esses problemas, ele passou a ser ainda mais avarento e a não gastar nada para que quando esses problemas surgissem, que ele os pressentia, por esse efeito negativo da função inferior à intuição, ele se tornou terrivelmente avarento, que não seria um problema que ele teria por ser uma pessoa realista. Perceba que quando a função inferior transgride a função superior, ela a falsifica completamente. E aí você tem uma coisa muito interessante, uma função pensamento que não consegue mais pensar, um tipo sentimento, uma função sentimento que não tem mais sentimentos agradáveis, e aí pode surgir uma espécie de fase de transição, em que a pessoa nem é uma coisa e nem outra, só se tornam simplesmente horríveis, né? Percebam como a tipologia do Jung não é caracterológica, você não é uma coisa para sempre, amém, né? E aí a Von Franz fala uma coisa muito interessante, talvez vocês se interessem. Como é que você faz para descobrir o tipo de alguém? Porque quando um tipo fica muito entediado com a função superior, ele passa a supervalorizar a função inferior. Então, um tipo pensamento vai achar massa o sentimento, manifestações de sentimento, até às vezes coisas muito piegas, e ele vai valorizar muito isso. E se você for perguntar para ele o que é mais importante, ele vai dizer que são os sentimentos dele, que são essa coisa legal, não sei o quê. E ele vai jurar de pé junto que ele é um tipo de sentimento. Então, como é que você faz para descobrir o tipo de alguém nesse sentido, levando em consideração a função inferior? É por isso que o Coatinho é uma bosta. Você deve perguntar qual é o seu maior aborrecimento, qual é o seu maior sofrimento, onde é que ele sente que está se deparando com os maiores obstáculos. E além disso, você não deve perguntar o que é mais importante, mas sim o que você faz habitualmente. Quando você se depara com um problema, eu paro e penso. Me vem uma coisa na cabeça. Eu examino, vejo como é que estão as coisas. Até as palavras, eu vejo, não, eu penso, eu acho. Rapaz, eu tenho impressão. Isso aí dá dicas do que a pessoa faz habitualmente, né? Em geral também, a pessoa não vai direto para a função inferior. Porque tentar puxar a função inferior é como tentar puxar todo o inconsciente coletivo de uma vez.
como o Thor tentando puxar a serpente do mundo, né? Jormungand. Você vai primeiro trabalhar numa espécie de movimento serpentiforme, pensando naquele círculozinho com as funções, a sua função auxiliar, depois a segunda função auxiliar, e elas vão ficar mais ou menos sob o controle da consciência. E aí vai vir o problema da quarta função, do 3 mais 1, né? Que é o problema da Maria Profetiza, né? Essa junção, o que é o 4, 3 mais 1, né? Onde é que isso vai aparecer? O Jung também fala que habitualmente o casamento, ou mesmo a escolha do analista, se dá de acordo com a função inferior. Então, por exemplo, alguém que não consegue pensar, vai ter muita admiração por um analista que é um tipo de pensamento, que escreve livros, que não sei o que, tipo eu. E aí vai procurar aquela pessoa, justamente para compensar a sua função inferior. Nesse caso, o analista tem que ser muito cuidadoso, inclusive abdicar muitas vezes de usar a função pensamento para não subjugar com sua função adaptada as primeiras tentativas débeis e mais tactibitáveis do paciente manifestar a sua função, né? Há também, de acordo com Marie-Louise von Franz, problemas sociais relativos à função inferior. Por exemplo, muitas vezes, vamos supor, lá na Suíça, né? Aqui também, mais até do que na Suíça, você consegue uma criada, né? Uma empregada. E essa empregada vai fazer tudo que você não quer fazer ou não consegue fazer. Só que no final das contas, você vai passar a ser tiranizado por ela. Porque sem aquela pessoa na sua casa, você não consegue fazer mais nada, sua vida vai virar um caos, você tem medo até que aconteça. É a mesma coisa que acontece com a função inferior, ela lhe tiraniza. Você acha que a domina, mas no fundo você é tiranizado por ela. E além disso, a função inferior vai ter uma tendência a se projetar com esse aspecto negativo sobre as camadas mais baixas, mais inferiores da população, no sentido socioeconômico, não no sentido qualitativo, assim, né? E a von Franz vai dizer uma coisa muito importante. Qualquer pessoa que não esteja à vontade ou não tenha uma boa relação com a sua função inferior, ela vai ser mal adaptada socialmente. Porque ela vai ter uma relação negativa, primitiva e bizarra justamente com essas camadas inferiores da população, em termos sociais e econômicos. Aí, quais são as características mesmo da função inferior? Em geral, ela é muito mais lenta em comparação com a função superior. E é bom salientar também sobre a diferença qualitativa. Quando eu falo que alguém é uma função pensamento, eu não estou dizendo que ele pensa bem ou que ele é inteligente, mas que habitualmente ele se adapta pelo pensamento. Nem todo tipo de pensamento vai virar um Einstein ou um Darwin. Darwin, né? Falar correto. Eu estou falando só do tipo habitual, não da sua qualidade, né? Do nível total qualitativo da personalidade. Isso é muito importante salientar, né? E a gente tem que entender também que a função inferior não está adaptada à sociedade. Por exemplo, eu quando tenho que lidar com meus sentimentos é um horror. Porque eu preciso de muito tempo e é muito demorado e eu tenho que fazer coisas, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer uma porrada de coisa. Além disso, a função inferior ela tem essa característica de inadaptabilidade, uma qualidade primitiva e uma qualidade tirânica. Por quê? Porque quando é tocada a função inferior, as pessoas se tornam terrivelmente infantis e melindrosas. Elas não conseguem suportar a menor crítica. Elas sempre se sentem que estão sendo agredidas, uma vez que são inseguras em relação a si mesmas. E por isso elas tiranizam todos à sua volta. É muito comum. A Marie-Louise von Franz fala de uma amiga dela, que era um tipo de sentimento, e teve muito trabalho para escrever um trabalho da escola. A Marie-Louise von Franz só citou um problema que tinha. Pronto, ela disse que o trabalho não prestava, que sabia que era uma droga, que ia jogar no lixo, que ia queimar, que nunca devia ter nem tentado, esse tipo de coisa, né? E aí você percebe que uma tremenda carga emotiva geralmente está ligada à manifestação da função inferior. O negócio é que na função inferior existe uma grande concentração de vida, né? E mais, tem uma questão do tempo. A função inferior, ela não acontece no mesmo tempo que a função superior. Por exemplo, quando eu quero pensar, eu penso. A qualquer instante que alguém me faça uma pergunta, eu assim consigo raciocinar. Agora, vamos supor que no que diz respeito ao sentimento, não é que eu não tenha sentimentos, eu os tenho, mas eles não aparecem quando eu quero. Então, a Marie-Louise von Franz fala a seguinte coisa: você recebe uma carta dizendo que seu amigo morreu. Naquela hora você fica triste, consternado, é uma coisa horrível. Mas quando você vai para o enterro, não aparece nenhuma manifestação sentimental. Que deveria aparecer e que um tipo de sentimento poderia agir sentimentalmente de maneira adequada. Ou você é um tipo de sentimento
De vez em quando, ou com alguma frequência, você pensa, você tem ideias, você faz coisas e tal. Só que na hora de fazer a prova, puf, desaparece. Porque não vai acontecer como acontece com a função superior, que está sob o controle da consciência e caracteriza a consciência. E além de tudo, há um problema. Quando a função inferior começa a aparecer, ela é desajeitada, lenta, inadaptada. Aí a função superior vai disso. Vou dar um jeito nisso aqui e tenta imediatamente dominar a função inferior para que as coisas aconteçam rápido, né? E aí surge uma série de outros fatores, né, relacionados a isso, porque vamos falar do seguinte alegoria. É como se você tivesse dois animaizinhos, um ratinho e um coelhinho que você consegue adestrar. Pô, tá massa, tá adestrado ali e fica para você. São as duas funções auxiliares. Só que quando a função inferior emerge, ela é como um leão que come os dois animaizinhos e tudo fica dentro dela. E aí se torna muito complicado lidar com isso. Realmente muito complicado. Eu acho que eu não vou nem entrar nessa temática não, porque é bem difícil mesmo. E você já tem uma ideia mais ou menos geral de como é que funciona a função inferior. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deem um joinha, ativem as notificações e compartilhem com quem vocês acharem que se interessa. Valeu, falou!